Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para iniciar a nossa aula, certo? Então, hoje nós iremos ver ângulos, certo? Seus lados, vértice e a representação desses ângulos, ok? Então, se liga aí que a gente vai começar agora, beleza? Então, vamos pensar aqui nos lados do ângulo. Nós vamos ter o vértice desse ângulo e nós vamos também ter a representação desse ângulo. Então, primeiro vamos fazer um ângulo, né? Para a gente verificar. Então, temos aqui exemplos, certo? Vamos identificar aqui a letrinha A, certo? E vamos construir um ângulo para a gente identificar aqui os lados do ângulo, o vértice do ângulo e a representação do ângulo. Então, nós temos aqui um ângulo, certo? Que vou representar aqui. Lembra que quando a gente tem um ângulo, a gente tem que lembrar que a gente tem duas semirretas, certo? Duas semirretas para a gente verificar o ângulo. Então nós temos aqui, né, um ângulo e vamos identificar algumas condições desse ângulo, como os lados, o vértice e a representação dele. Então vou identificar aqui esse ângulo aqui, certo? Então nós temos aqui, certo? O vértice e temos a semirreta A e temos a semirreta B, certo? Identificamos aqui o ponto A e o ponto B, beleza? Uma coisa que a gente pode identificar aqui, primeiro, se esse ângulo é maior ou menor que 90 graus. Então, lembra sempre do quê? Se o ângulo aqui, o qual eu estou formando aqui, certo? Fizer exatamente essa curva aqui, significa dizer que ele tem um ângulo menor do que 90 graus, certo? Então a gente considera aqui que esse ângulo aqui, ele é menor que 90 graus. Então, como eu vou identificar cada um desses passos aqui que eu tenho aqui? Então, primeiro a gente tem que identificar cada coisa, certo? Então, qual é o meu lado que eu tenho aqui? Então, eu vou colocar aqui, certo? Lados. Do meu ângulo A, lados. Quais são os lados que eu tenho? Então, eu tenho o lado OA e OB, certo? Então, eu tenho aqui os lados OA, que tem que identificar aqui com a minha setinha, certo? E OB. Já identifiquei os lados que eu tenho aqui nesse meu ângulo, certo? Então, eu vou identificar quem é o meu ângulo, certo? Qual é a representação desse ângulo? Então, a minha representação desse ângulo exatamente, você tem que olhar a figurinha, certo? E verificar quem são os lados e quem é o meu vértice. Ora, eu sei quem é o meu vértice, então o meu vértice está aqui, certo? Então eu tenho que representar aqui o meu ângulo desta forma. A, o meu vértice, tenho que colocar o chapéuzinho aqui, certo? B. Então aqui eu tenho a representação do meu ângulo.
que pode também ser ao contrário, BOA. Então aqui nós temos a identificação, certo? A representação do ângulo, certo? Temos aqui os lados do ângulo e agora identificar quem é o vértice, que é o mais fácil, que é o que está aqui, dando ponto de origem às minhas duas semirretas. Então eu tenho aqui o vértice. Quem é o meu vértice? O. Então, meu vértice é O. Então aqui nós temos a identificação de que esse meu ângulo tem um vértice O. A representação desse ângulo é AOB ou BOA. E os lados são OA e OB. Certo? Então aqui identificamos essas três configurações do meu ângulo. Aqui eu também identifico que esse ângulo aqui ele é menor do que 90 graus. Quando o ângulo é menor do que 90 graus, certo? A gente pode considerar como um ângulo convexo. Ou seja, o que é que significa um ângulo convexo? É um ângulo que ele esteja entre 0 a 180 graus. Então, esse valor equivale a ter um ângulo convexo, certo? Então, eu tenho aqui um ângulo convexo. Tranquilo? Beleza? Vamos para outro exemplo. Tenho aqui B. Então, vou desenhar aqui para a gente identificar melhor esse ângulo, certo? Vou mostrar outra coisa para vocês aqui, certo? Para que a gente entenda que é possível a gente ter, certo? Não só um ângulo, mas ter dois ângulos, certo? Então, a gente vai identificar isso depois. Então, no primeiro momento, vamos só pensar nisso aqui. Então, veja que, se eu tenho nesse ângulo aqui, passando aqui a minha reta, certo? A minha reta aqui, ó. Eu vou verificar que, se eu tivesse a minha semirreta neste sentido aqui, ó, nesta minha linha aqui, certo? Eu não iria formar um ângulo menor do que 90. Eu iria formar um ângulo, certo? Ó, de 90 graus. Então, toda vez que eu ter um ângulo com esse formatozinho aqui, ó, de um retângulo ou um quadrado, certo? Pode ser que eu tenha um ângulo de 90 graus. Se eu não conseguir formar esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo reto, certo? Se eu não conseguir formar ele, eu vou verificar se a minha linha, que está aqui, certo? E se essa minha semi-reta, ela está para dentro do ângulo ou está mais para fora desse ângulo, certo? Que a gente chama de ângulo reto. Se ele estiver aqui do ângulo reto para dentro, significa que ele é menor do que 90 graus. Se essa minha semi-reta estivesse mais para fora, significava dizer que este ângulo pertencia a ser maior do que 90 graus. É o exemplo que a gente tem aqui. Por exemplo, vamos identificar aqui, certo? Nossos pontos. Então, vou colocar aqui o ponto P, por exemplo. Ponto P. Lembrando que todos os pontos têm que estar em letra maiúscula, certo? Então, vamos considerar aqui que eu tenho aqui o ponto Q e o ponto E. Então, o que é que eu vou identificar aqui? Os lados, certo? Vou identificar os lados, vou identificar o vértice e vou identificar a representação desse meu ângulo aqui. Observa que eu tenho aqui os lados. Essa figura aqui, eu tenho os lados.
quais são os meus lados? PQ e PR. Então, eu tenho PQ e PR. E qual é a representação desse meu ângulo? A representação que eu tenho é exatamente QPR, certo? E eu tenho RPQ. Logo, eu tenho consideravelmente o vértice P. Então, meu vértice P. Ok? Não podemos esquecer o chapéuzinho, certo? O chapéuzinho que eu tenho aqui para identificar quem é o meu vértice, certo? Então, eu tenho aqui exatamente os lados, a representação desse ângulo e o vértice. Então, olhando agora esse ângulo que eu tenho, certo? Eu quero saber se esse ângulo é maior ou menor do que 90 graus. Então, o que é que eu tenho que verificar? Se esse ângulo é maior ou menor do que 90 graus. Ora, se eu tivesse aqui um transferidor, seria mais fácil identificar. Mas, não necessariamente eu precisaria de um transferidor para identificar se esse ângulo é maior ou menor do que 90 graus. Então, o que é que eu tenho que fazer? É exatamente o que eu fiz com esse aqui. Eu vou verificar se a minha linha que eu passo nesse ponto aqui, que é o nosso vértice, se eu vou formar um ângulo reto, que o ângulo reto representa 90 graus. Então, se eu subir aqui a linha, certo? E vou fechar aqui para transformar em um ângulo reto. Ora, se eu tivesse apenas usando essa linha aqui, eu verificava que isso aqui era um ângulo reto. No entanto, eu vejo que a minha semi-reta aqui, ó, essa minha semi-reta, ela passou a mais do que essa aqui. Então, significa dizer que ela aqui, esse ângulo que eu tenho aqui, ele é maior do que 90 graus, ou seja, esse ângulo é maior do que 90 graus. Ora, se ele está entre 0 e 180 graus, significa dizer que ele também é um ângulo convexo, certo? Um ângulo convexo. Tranquilo? Beleza? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui uma letrinha C aqui, certo? E fosse verificar esse aqui, por exemplo. Logo, certo? Vou identificar aqui os meus pontos. E tenho, por exemplo, aqui, vou colocar aqui o ângulo A no meu ângulo, vou colocar D e vou colocar aqui E. Então, eu vou identificar que, ó, eu vejo que aqui, ó, essa minha semi-reta, certo? Ó, eu consigo formar exatamente um ângulo reto. E essa representação aqui, ó, é exatamente o que me dá a condição de dizer que esse ângulo tem 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui que eu tenho, ele é igual a 90 graus, certo? Que também é chamado de ângulo convexo. Então, vou identificar as minhas partes aqui novamente. Ó, meus lados, certo? Os lados que eu tenho desse ângulo é exatamente o quê? AD e AE. AD
e AE. Também eu posso ter a representação que é exatamente o que eu tenho aqui. DAE ou EAD. Então, eu tenho DAE ou EAD. E temos também o vértice. Nosso vértice aqui é exatamente a letrinha A. Então, temos aqui, certo? 3 exemplos de ângulo, certo? Que a gente pode formar. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que verifique que eu tenho aqui um ângulo, certo? Tem um ângulo, tem um ângulo. No entanto, se eu fizer isso aqui, ó, eu verifico que eu também tenho outro ângulo. Ou seja, eu tenho um ângulo interno e tenho um ângulo externo. Ou seja, todos os ângulos que eu formar, existe tanto o ângulo interno como um ângulo externo. O que não vem ao caso aqui é eu saber quanto vale esse ângulo aqui, até porque eu não sei quanto mede esse ângulo. Ora, se eu dissesse que esse ângulo aqui era de 80 graus, certo? Vamos supor que esse ângulo aqui ele tem 80 graus. E quero saber quanto mede esse ângulo de fora, ou seja, o ângulo externo. Para isso, era necessário entender que se um ângulo total, certo? Ou seja, uma volta inteira, ela tem 360 graus, era só eu fazer exatamente o quê? 360 graus menos 80 graus. Que no caso aqui, eu teria exatamente 200 e, vamos lá, tenho 380. Ou seja, esse ângulo de fora, certo? Esse ângulo de fora vai exatamente me dar 280 graus. Tranquilo? Só que nesse momento aqui não vem ao caso, até porque a gente não está exatamente pedindo quanto mede o ângulo, certo? Ou interno ou externo. Apenas para identificar aqui os nossos ângulos e os lados dele, o vértice, certo? E como seria a representação desse ângulo. Beleza? Tranquilo? Valeu! Até a próxima!